Ok. Tô aqui. As pessoas estão entrando, a gente está esperando um pouquinho aqui as pessoas entrarem. Oi, gente, tudo bem? Que bom, tô vendo um monte de gente entrando aqui. Então quer dizer que esse negócio aqui tá funcionando, que eu tava na dúvida se isso aqui ia funcionar. Mas a minha equipe tá aqui me ajudando, virtualmente aqui me ajudando. Tá, vou fazer uma coisinha aqui. Enquanto a gente espera o Bernardo Esteves entrar. Tentando fazer uma coisa tecnológica aqui que eu não sei se vai dar certo. As minhas habilidades de rede social não são das melhores. Ah, consegui! Consegui! Eu tô conversando aqui com o meu pessoal aqui do lado, no chat, para eles me dizerem o que eu tenho que fazer. Então eu acabei de receber o recado que funcionou, o que eu tava querendo fazer. Oi, gente, tudo bem? Então, só enquanto o Bernardo não entra, que ele já deve estar chegando, eu sou a Branca Viana, sou apresentadora do podcast Maria Vai com as Outras, que é um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, na verdade sobre mulher de um modo geral, desde essa última 4ª temporada, que é um podcast da revista Piauí, produzido pela Rádio Novelo, que é uma empresa que eu fundei, junto com outras pessoas, E é isso, a gente vai conversar com o Bernardo Esteves, que é o apresentador do podcast A Terra é Redonda. Deve ter muita gente aqui que é ouvinte do Terra, que é um super bom podcast de ciências, muito interessante, informativo e divertido de ouvir também. Tem sempre surpresa no Terra. E também é produzido pela Rádio Novelo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre os nossos podcasts, e vocês podem fazer pergunta. O Bernardo vai aparecer pelo perfil da revista Piauí. Ele já daqui a pouco tá entrando. Ele mandou a solicitação, então que eu não tô vendo aqui, mas daqui a pouco eu vejo. Deixa eu ver se aparece aqui a solicitação do Bernardo. Deixa eu ver, cadê? Tô vendo um monte de gente. Bernardo, achei aqui, revista Piauí. Então, aguardando a revista Piauí. Então, é isso que a gente está fazendo agora, aguardando a revista Piauí. Oi, Oi. Branca. Oi, Bernardo, Tudo tudo bom? bom? E não é que deu Tudo certo ótimo, e isso, você? menino? Pois é. O que não está dando certo é o meu foco. Peço desculpa para você e para os nossos, para quem estiver assistindo. Minha câmera de selfie está sem foco, então vamos assim, meio borrado. Então, você não pode tirar selfie, né? Toda selfie que você tirar vai sair assim, sem foco? Justamente. De vez em quando ele volta, mas eu não controlo, não faço ideia. A tecnologia tá mandando em você total, né? Para você ver. Não, o meu tá em foco. Eu tô aqui num quartinho, que é onde eu vou montar a minha nova cabaninha. Muito bem. Ainda não montei, mas quando acabar isso aqui eu vou montar, porque eu estava no interior de São Paulo e agora eu voltei para minha casa no Rio, então eu tenho que remontar aquela cabaninha toda. Eu deixo a minha Muito bem. montada, eu não desmonto não, eu deixo ela montada direto, num lugar assim no canto da casa. Não fica muito decorativo, mas você tem que Sim. remontar aquilo tudo sem condição. Mas a minha acaba que compromete o ritmo da casa, assim. Então, Tipo que fica do lado da tua cama, fica no meio da isso, sala. exatamente. Então, É. aí eu acabo que monto e desmonto, mas eu tô cada vez mais rápido, conforme eu te disse naquele áudio, você já sabe disso. A minha tá aqui, Tô bom ó. nisso. Olha aqui, Olha aí. isso aqui é uma malinha, que é o meu estúdio. Uhum. Só falta o Sim. cobertor. Eu acho que o desafio grande, se alguém quiser fazer uma cabaninha, a grande dica que eu daria, o importante é você se virar em casa com algum elemento vertical que sirva de sustentação para o cobertor felpudo. Então, no meu caso, eu resolvi isso com uma escada e com uma arara, né, desses cabides que
esses cabides altos, não sei qual é o nome técnico disso, mas enfim. Então, são os dois elementos que seguram a cabaninha junto com a porta de armário. Então, isso é uma boa ideia. Porta de armário é uma boa ideia. Bem na gambiarra, mas... A tua ideia da escada foi ótima, porque aí você não fica batendo o cobertor na tua cabeça. Isso é chato. Para uma coisa rápida funciona, mas para você gravar uma entrevista longa ou gravar uma locução longa é impossível, não dá. Você fica muito desconfortável e cai, né? Tem que ter uma coisa que segure que não cai, né? As sessões de locução do Terra estão durando 1 hora ou até um pouco mais, então... Caramba! Realmente precisa... Como é que funciona? Você tem que regravar um monte de vezes ou você já aprendeu a ler assim? Porque quando você fala no programa, quer dizer, eu sei que você está lendo, mas não parece, assim, parece que você está falando. Como é que foi difícil isso? Foi a custo de muito treino. No primeiro episódio eu gravei as locuções cerca de 10 vezes, talvez, assim. Então, muito orientado pela Paula Scarpim, diretora da Novelo e do podcast. Mas agora está saindo. Cada vez a gente está gravando uns 2 takes para o pessoal da edição ter uma escolha. Às vezes muda um pouco a entonação, mas assim, que nem todo mundo tem em mente é justamente isso, que é um programa muito roteirizado. Eu estou lendo aquilo, claro que na hora de ler você muda a ordem de alguma coisinha, muda uma palavra, mas assim, são cacos muito pequenos perto do que está ali escrito. O roteiro leva quanto tempo para fazer? Quem é que faz? É você? Então, eu escrevo a primeira versão, quer dizer, a partir de... os roteiristas somos eu, Paula Scarpim e Flora Thomson-DeVoe. A gente escreve ele a 6 mãos. Primeiro a gente tem uns brainstorms, a gente está fazendo umas chamadas em vídeo para discutir com que cena a gente vai abrir, com que cena a gente vai fechar, qual vai ser a ordem de apresentação. Isso tudo a gente discute antes. Depois disso... eu escrevo a primeira versão, as meninas dão uma oralizada no discurso, eu ainda estou aos poucos, cada vez eu estou melhorando, mas assim, ainda tem muitas marcas escritas do que eu faço, então elas dão uma oralizada e sugerem coisas que parece a elas estar faltando, e sugerem acrescentar ou tirar coisas, enfim... E aí, houve episódios em que elas contribuíram com muita... Por exemplo, o episódio 2 dos polinizadores, né, que virou... Ele é apresentado como um whodunit, né, como um mistério policial. Quem foi que matou as abelhas? Isso é uma ideia da Flora Thomson. Ela que, ao pegar a primeira versão, ela falou, e se a gente fizesse, né, como um mistério policial? Eu acho que funcionou muito bem. Ficou super bem, ficou super legal. Uma sacada da Flora, super legal. E a sonorização também é muito bacana, né? É cheio de barulhinho, de trilha incidental, como se fosse trilha de cinema, assim. E como é que funciona isso? Você participa dessa parte ou isso fica com a Novelo? Fica mais com a Novelo, mas assim, as músicas... A música tema, por exemplo, isso é tudo um trabalho da Mari Romano, né? Que às vezes edita também, mas sobretudo é a autora das composições originais e quem faz os efeitos sonoros. Quando a gente estava definindo a música tema, aquela música de abertura, né? Que os ouvintes fiéis já vão reconhecer, já devem ter ela bem marcada como tema do Terra, essa música, a gente discutiu um pouco, eu falei para ela uns conceitos e referências musicais, o tipo de coisa que eu imaginava, ela trouxe algumas referências do lado dela também, e enfim, ela compôs um pouco a partir desse diálogo. E agora, tem música para cada programa, tem música original também, e aí isso ela faz a partir do roteiro, a gente está tomando cuidado de... Então, por isso tudo, o programa é feito com alguma antecedência, né? Quer dizer, terça-feira, um episódio foi ao ar, ontem, né, justamente. Do Carnaval. Falando do Carnaval, exatamente. Então, a Mari ficou pensando nas composições já no final da semana passada. Ela teve quinta e sexta-feira para poder trabalhar nisso. Então, a gente está sempre trabalhando com antecedência. Porque o que nem todo mundo percebe é que tem, assim, quem chega até o final do expediente vê a quantidade de nomes que eu leio, né? Quer dizer, uma equipe muito grande envolvida. E, enfim, são trabalhos muito específicos, né? Assim, a mixagem é uma coisa, a edição é outra, a composição tem... O nosso programa é checado, né? Assim, a gente trabalha com esse luxo na Piauí, que é poder ter checagem de apuração. Então, assim, entre a finalização do roteiro e a gravação, a gente tem um dia em que o roteiro está sendo checado, e muitas vezes a gente pesca
erros factuais que a gente consegue corrigir com sorte. Isso, então, para falar de ciência, é fundamental. fundamental. Só para avisar que as pessoas que estão na live, apareceu, tem uma pessoa aqui dizendo que você está embaçado, então explica de novo aí que você está embaçado. Para quem está chegando agora, por que você está fora de foco? Pois é, pessoal, isso é Peço perdão a todos aqueles que estão me vendo nessas condições. A minha câmera de selfie está sem foco, então ainda não consegui resolver isso. E conto com a compreensão de vocês. Assim, enquanto isso, vocês podem olhar para a Branca aí em cima. Se alguém souber, que ela está bem nítida. Se tiver alguém aí super tech e souber como resolver Exatamente. problema de foco de câmera de selfie, manda para o Bernardo no Twitter ou em qualquer lugar, em qualquer rede social aí, manda dica para ele de como é que faz isso. Eu nunca vi As isso, dicas serão muito bem-vindas. A minha câmera de trás do celular está perfeita, tira fotos muito bonitas. Mas essa realmente. Que engraçado, é só de selfie que não funciona. Então, agora, você falou a questão da checagem. A gente no Maria, a gente não tem checagem regular, né? Porque, na verdade, a gente entrevista mulheres sobre a vida delas. Então, a não ser que a pessoa fale de algum fato no mundo, que não seja da vida da própria pessoa, né? Porque senão é que nem psicanálise, sabe? Mas a pessoa vai mentir para o psicanalista? Não interessa, a mentira faz parte da terapia, né? O psicanalista tem que analisar a mentira. E no Maria é mais ou menos a mesma coisa. Se a pessoa for mentir alguma coisa sobre a vida pessoal dela, é ela que está mentindo, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se for falar alguma coisa sobre o mundo, aí é que a gente checa, né? Aí a gente faz checagem também. Mas no teu caso, agora, principalmente que você está lidando com o coronavírus e que a gente vê que tem tanta fake news, a checagem ficou mais difícil agora? Vocês estão tendo mais rigor na checagem? A gente está, enfim, o procedimento de checagem na Piauí já é muito rigoroso desde sempre, né? Assim, a gente está de olho porque tem muita fake news circulando, as pessoas têm que tomar decisões, quem tem familiares acometidos da doença, por exemplo. Agora a gente fica com essa questão da cloroquina, por exemplo, que a gente abordou no episódio passado. Enfim, as pessoas tomam decisões que vão impactar a vida delas. Tem que seguir no isolamento, não tem? Como é que faz? Isso tudo a gente tem muita responsabilidade na apuração e na checagem para não deixar que, enfim, porque muitas vezes, enfim, a gente serve de referência para o público, né? Então a gente tem consciência disso e tenta agir com a responsabilidade que vem junto. Agora, Branca, eu queria... Diga. Não, a gente está falando um pouco aqui, né, da quarentena e de como esse tsunami que é a pandemia que nos pegou. Queria falar um pouco de como isso está impactando na produção dos podcasts. A gente já falou um pouco da Cabaninha. Queria que você falasse da série especial que você criou para o Maria, né, que é o Maria na Quarentena. De onde veio essa ideia? Quer dizer, era uma maneira de trazer a pandemia para a pauta, né? Fala um pouco de como isso foi criado, de como é que vocês formataram. O Maria é muito um trabalho de equipe, né? Toda a equipe trabalha comigo, que é que nem você, todo aquele pessoal que eu leio o nome no final do programa, a gente se reúne com frequência para saber como é que a gente vai andar com Maria para frente, para planejar as próximas temporadas e saber o tipo de perfil que a gente quer para poder procurar personagem, e todo mundo contribui com a ideia. Quando chegou a pandemia e a quarentena, todo mundo, e talvez eu mais do que as outras até, eu comecei a achar que o Maria tinha que mudar um pouco, porque a gente fala muito de mercado de trabalho, de como funciona o mercado de trabalho. E agora o mercado de trabalho está de cabeça para baixo para todo mundo, tanto os trabalhadores essenciais quanto os outros que estão podendo ficar em casa, ou os que são essenciais e ficam em casa, tipo professores, por exemplo, que são as duas coisas, né? São trabalhadores essenciais e ao mesmo tempo estão em casa dando aula online. Aí a gente achou que seria mais relevante, tanto para a gente quanto para os ouvintes, tratar disso, tratar menos de trabalho e mais do que está acontecendo com a vida das pessoas na quarentena. E aí as mulheres com quem eu já conversei estão contando da vida pessoal delas e da vida profissional também. E nessa última temporada, na quarta temporada, isso encaixa muito bem, porque a gente ampliou um pouco o foco do Maria. Em vez de falar só de mercado de trabalho, a gente fala sobre a vida das pessoas, vida das mulheres de um modo geral. Mais ou menos como é que é. Eu encaro Maria mais ou menos como se fosse tipo uma introdução a como é ser mulher, sabe? Ou para as próprias mulheres que nunca pensaram nisso, que nunca pensaram nas dificuldades que elas enfrentam na vida como sendo dificuldades estruturais e sempre acharam que as dificuldades que elas enfrentam são
são individuais a elas ou ao seu local de trabalho, sem nunca terem pensado que, na verdade, é uma questão estrutural. E, Uhum. e também para os homens, que obviamente não são mulheres. Então Uhum. para entender como é que é, sabe? Ouvir as mulheres falando e ver quais são as coisas que a gente passa na vida, de um modo geral. E aí, agora, na quarentena, eu achei que seria legal conversar com mulheres que estão na quarentena, de mulheres de vários tipos, com filho, sem filho, com várias profissões diferentes. Outra coisa que a gente fez foi ouvir as convidadas passadas de temporadas anteriores. Então, o último episódio Uhum. foi com duas pessoas que trabalham com o público, uma assistente social e uma camelô, para saber como é que está a vida delas agora na quarentena. E o próximo episódio, o que vai ser o último dessa temporada, Fórum Maria na Quarentena, vai ser também com uma ex-convidada, que eu não vou nem contar aqui o que é, nem sei. A minha equipe tem que dizer se eu posso contar ou se é surpresa, mas vai ser muito Uhum. legal. Vai ser muito Ah, bacana. que ótimo, que ótimo. Branca, eu queria te perguntar também, de novo, gente, eu estou embaçado mesmo, continuo vendo comentários sobre isso, eu estou com problema de foco na minha câmera de selfie. Mas, Branca, queria falar, você como fundadora da Novelo, eu considero, estou recém-chegado, né, nesse mundo de fazer podcasts, mas eu considero que o trabalho de vocês é fabuloso no sentido de profissionalizar a produção de podcasts no Brasil. Eu sei do rigor que vocês têm na captação, na edição, em todas as etapas da cadeia. Eu queria te pedir para falar um pouco, para contar um pouco para o pessoal qual é assim o seu piso de qualidade, qual é o mínimo que você e o pessoal da Novelo como um todo consideram necessário, fundamental para a produção de um podcast, né? Assim, que cuidados é preciso ter e em que medida as condições que a gente está captando áudio na quarentena afetam isso e relaxaram esse ou não, né, esse critério de qualidade que vocês têm. Fala um pouco, porque eu considero isso fundamental, acho que vocês são craques, maravilhoso, um time sobretudo de mulheres na Rádio Novelo, eu acho que vocês estão de parabéns, e eu queria que você aproveitasse essa ocasião para contar isso um pouco para os nossos ouvintes, não sei se eles têm essa percepção, né, assim, do Eu não rigor sei, técnico que vocês eu não têm. sei se as pessoas sabem quanta gente precisa para fazer um podcast. Não, aqui só no Maria são 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pessoas que trabalham no Maria. No Terra é mais, porque você tem roteiristas, Uhum, né? Então você tem, sim, você ainda tem a Flora e a Paulinha fazendo roteiro. Outros podcasts narrativos que a gente faz tem 15 pessoas trabalhando no mesmo podcast, cada pessoa com uma uhum, função. Eu acho que você perguntou quais são as coisas mais importantes. Eu acho que as coisas mais importantes para a gente são qualidade do som, daí as cabaninhas, né? E sim, edição. Edição é assim, é completamente fundamental. As entrevistas do Maria, eu faço 2 entrevistas por programa, né? E eu entrevisto a pessoa durante mais ou menos 1 hora. uhum, Agora, o que vai ao ar são 12 minutos, 13 minutos, é o normal. No máximo 15 uhum. minutos. Assim, tem que ser uma coisa É o muito filé da assertiva. É entrevista. o filé da entrevista. É o filé da Uhum, entrevista. E edição é fundamental, porque pouca gente consegue falar de maneira interessante durante 1 hora. Mesmo uhum, pessoas que são profissionais de comunicação. Se você for ver essas lives todas que estão acontecendo por aí, a gente vê profissionais que são profissionais de comunicação não conseguem segurar 1 hora de conversa. É muito difícil. uhum, Ou 1 hora de entrevista. Então, e eu não lido com profissionais da comunicação, eu lido com pessoas normais, que não são pessoas sim. famosas, de um modo geral. Eu entrevistei pouquíssima gente famosa. São pessoas, enfim, normais da sua vida. Não estão acostumadas a dar entrevista. Muita gente, a maioria, aliás, é a primeira entrevista que a pessoa dá na vida. Então, é claro Uhum, que eu edito muito, muito mesmo. E, além do que, às vezes são entrevistas sensíveis, que a pessoa está falando da vida pessoal, e às vezes a pessoa diz uma coisa da qual ela se arrepende. Aí ela mesma diz, eu uhum, falei isso, mas, sabe, eu queria que você tirasse porque vai ofender o meu sogro, sabe? Uma coisa assim. uhum, Aconteceu isso há 2 semanas atrás. sim. É, então a gente edita muito. E editar é completamente fundamental para qualquer programa. O Foro de Teresina, que é um programa que não tem roteiro, é Sim. muito editado. Aquilo que a gente ouve, que parece ser um papo ao vivo, super Muito solto, não sei o quê, espontâneo. é muito espontâneo, que você participa, que você tem participado agora do Uhum, Foro durante toda a quarentena. Parece que é uma sim. coisa super espontânea. E quando você ouve, você acha que eles sentaram lá, falaram durante E foi cinquenta e como cinco uma mesa de minutos bar. e pronto, e foi. E não é nada disso. Eles gravam muito mais que aquilo. E
e o pessoal da novela edita. A gente tem 3 editores, só para o Foro tem 3 pessoas que trabalham na edição do Foro, porque é gravado num dia e vai ao ar no dia seguinte, né? Então, acho que esses 2 pontos são os mais importantes. É a qualidade do som, que tem que ser muito boa, e edição. Quando a qualidade do som não está boa, a gente avisa o ouvinte, como você mesmo já fez, né? Às vezes é uma entrevista por telefone, ou às vezes, sei lá, a cabaninha caiu, e aí, aí a gente avisa. Às vezes daquela agonia, né? Às vezes daquela agonia que você faz uma entrevista muito boa, a pessoa disse coisas incríveis, você vai ouvir, a qualidade tá fraca, tem que refazer, enfim, a gente lida com esse tipo de coisas também. Que eu, fazendo jornalismo pro impresso, né, que é o lugar de onde eu venho, muitas vezes isso não era uma questão. Então, falou, tá falado, tá bom. Nem sempre, fazendo podcast, a gente pode aproveitar, porque, enfim, tem esse patamar de qualidade de captação, né? Tem essa coisa de entrevista que é meio... que eu tive que aprender, bom, enfim, eu não sou jornalista, né, como você, então não é que eu tivesse experiência de fazer entrevista antes de fazer o Maria, né? Então, uma coisa que eu tive que aprender é que eu sou muito interrompona das minhas entrevistadas. Então, quando eu não entendo alguma coisa que elas dizem, eu quero que elas expliquem melhor, ou eu quero puxá-las de volta para o assunto no qual eu estou interessada, eu interrompo. Mas eu fui percebendo aos poucos que eu tenho que interromper com expressão facial, com gesto, sabe? Eu faço assim, eu faço, sabe? Eu faço gesto, eu faço caras, assim, cara de espanto, cara de triste, cara de alegre. E eu tento interromper a pessoa assim, porque no início eu interrompia mesmo a fala da pessoa. E aí, às vezes, ficava muita voz sobreposta, você não entendia, e eu perdia trechos ótimos de conversa que ficavam muito ruim. E aí não servia para nada, eu tinha que jogar fora. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos. Isso com relação ao áudio é fundamental. E roteiro e muito pensado, né? O Terra é um podcast muito pensado, mas mesmo Maria, que não é um podcast narrativo, é muito pensado. A gente começa a pensar numa temporada meses antes. Para cada personagem, tem uma longa discussão na equipe se é uma boa personagem ou não é. Tem pré-entrevista, a Mari Faria, que é a minha produtora, ela faz uma pré-entrevista com a pessoa para saber como a pessoa fala, para pegar uns dados básicos, porque como são pessoas comuns, não é gente que você consegue pesquisar na internet, sabe? Fora uma página no Facebook, não tem muita coisa que você acha sobre essas pessoas na internet. Então ela faz uma pré-entrevista. E todos os podcasts que a Novelo produz são assim, são todos muito pensados. O Foro também, tem reunião de pauta, enfim, todos eles são muito pensados. De novo, a câmera do Bernardo tá sim embaçada, tá, gente? É a câmera de selfie dele que tá embaçada. Ele não sabe como resolver. Já sugeriram que é sujeira, eu já tentei limpar vigorosamente, não funcionou. Sujeira você já teria pensado, né? Relevem, gente. Olhem para a Branca, que ela tá bem nítida em cima. Eu tô. Não, a gente vai ter que dar um jeito nessa sua câmera. E a gente já começa a responder perguntas das pessoas aqui, tem que ver com Já estão chegando algumas perguntas aqui. Vamos falar um pouco das convergências entre os nossos podcasts, talvez, Branca? Quando a gente estava fazendo as conversas preliminares, né, para decidir como é que a gente ia recortar essa live, surgiu essa dúvida, né? Será que a gente tem público comum? Como é que será que funciona essa superposição? Acho que, de fato, a gente fala para públicos distintos, embora tenha uma superposição, uma interseção que eu considero bastante grande. E, sobretudo, eu acho também que nessa hora, né, nesse momento complicado, político que a gente está vivendo, eu acho que assim, a gente tem algo que une os nossos públicos, que eu acho assim, os defensores da igualdade de gênero e os defensores da ciência estão do mesmo lado da trincheira, então de alguma maneira a gente está caminhando juntos. Então nisso eu acho que a gente consegue unir tanto gente tanto os ouvintes do Maria quanto os ouvintes do Terra, né? Mas eu queria te falar um pouco assim, além disso e além da identidade formal, obviamente, são 2 podcasts da revista Piauí, são 2 podcasts feitos pela Rádio Novelo com o mesmo selo de qualidade, você falou disso um pouco agora há pouco, mas a gente tem a superposição temática, identitária também, né? Você levou algumas vezes cientistas para falar no seu programa, né? Teve o programa sobre mulheres na ciência, mas teve também a Márcia Barbosa, foi falar num programa sobre envelhecimento, adoro aquele episódio. Maravilhosa, eu também adoro aquele episódio.
Pois é. E você houve também, eu acho, a minha entrevista favorita de todos os tempos do Maria, eu acho que é no episódio Mulheres na Saúde, a neurocirurgiã. Eu amo aquela Ela é entrevista. ótima. Ela é muito Eu acho boa. maravilhosa. Ela é Pois é. ótima. É. E queria que você falasse um pouco, você é também do Instituto Serra Pilheira, né? Me fala um pouco da importância das mulheres na ciência e de como você vem tentando dar visibilidade a isso no seu podcast. Olha, foi um pouco por causa do Serra Pilheira. O Serra Pilheira é um instituto que eu fundei com meu marido e cujo conselho eu presido, e é um instituto privado de apoio à ciência. Então, quando a gente começou a montar o Serra Pilheira, há muito tempo atrás, isso começou lá para 2013, 2014, mais ou menos, e a gente ficou quase 3 anos antes do Serra Pilheira entrar em operação, só aprendendo sobre como é que é fomento de ciência no Brasil, porque não tem nenhum outro instituto de apoio privado à ciência no Brasil. Então, quando eu achava, como não sei se as pessoas acham isso, mas eu achava que a ciência era meritocrática, pelo menos em termos de gênero. Em termos de raça, eu sabia que não. Porque basta você olhar em volta e você ver que os cientistas são praticamente todos brancos, né? Tem muito poucas pessoas não brancas na ciência. Mas eu achava que tinha mais mulher do que tem. Então, a experiência com o Serra Pilheira foi um susto para mim. Foi um susto ver como é difícil a vida das mulheres na ciência. É uma coisa muito impressionante. Como tem preconceito, como é difícil para elas conseguirem galgar os degraus para conseguir chegar no topo da carreira. Gente feita a Márcia Barbosa é muito raro. São muito, muito poucas as mulheres. Têm preconceito desde o início e coisas absurdas coisas assim que eu achava que as pessoas ouviriam nos anos 50, tipo dizer que mulher tem que ir lavar louça, o que você está fazendo aqui? Assédio sexual, dizer você é gostosa demais para ser cientista. Mas as histórias que eu comecei a ouvir quando eu comecei a conviver com as cientistas me impressionam muito. Tem a questão da maternidade, quando elas saem de licença maternidade. Elas perdem um tempo danado em que elas não publicam, não fazem pesquisa, isso faz com que caiam os pontos dela que elas precisam para avançar na carreira. É muito, muito difícil. E eu não sabia, isso para mim foi realmente uma surpresa. Então, no Maria, eu de vez em quando eu falo com cientistas, com profissionais de saúde, eu já falei várias vezes, falei com enfermeiras, falei com a neurocirurgiã, que foi realmente uma entrevista maravilhosa. Leila da Ross, que ela chama, né? Leila da Ross, aqui no... ela é uma graça de pessoa, assim, super, ela é toda suave, sabe, ela é toda quietinha. E ela contou, né, que as pessoas diziam, não, você tem cara de dermatologista, não vai fazer neurocirurgia, não, que você tem cara de dermatologista. Deve ser por isso, porque ela é bem feminina, e ela fala assim, sabe, ela fala baixinho. Não é o que as pessoas esperam de um neurocirurgião. Só tem 5% de neurocirurgiãs no Brasil. O resto é tudo homem, quer dizer, ela tem que ter muita força para aguentar isso. Se você ela falou que ela já começou a ouvir isso de que ela não tem cara de neurocirurgiã quando ela estava no cursinho pré-vestibular. Aí se imagina, a pessoa tem que aguentar isso no cursinho, depois aguentar toda a faculdade de medicina, todo mundo te dizendo que você não é para isso, que você não leva jeito. Tem que ter uma força interna, sabe, que eu admiro muito. E eu fiz um episódio, como você falou, de mulheres na ciência, né, com a matemática Luiz Durso, que é uma matemática bem jovem, e a Ana Carolina Carnaval, que é uma bióloga já mais velha, que trabalha em Nova York. Foi um ótimo episódio, que elas contaram os horrores pelos quais elas passam por amor à ciência. Sim. Pois é, no Terra a gente vem tentando também dar visibilidade para as mulheres na ciência. Tem uma busca ativa da nossa parte de equilibrar as entrevistas, né? Assim, não só entre os pesquisadores que a gente ouve, né? Para justamente a gente passar a tornar isso uma visão, ajudar a naturalizar, né, que mulher é cientista. Enfim, a gente, em alguns campos, a maioria, inclusive, dos praticantes são mulheres. Claro que falta ainda que isso se espalhe por todos os campos e, sobretudo, como a Márcia insiste muito, a Márcia Barbosa, né, assim, é preciso que isso se alastre também para os postos de poder, né? Assim, para as chefias de departamento, para as chefias dos centros de pesquisa. Muitas vezes a gente tem campos em que a distribuição dos pesquisadores entre homens e mulheres
equivalente, mas você vai ver os postos pesquisadores 1A do CNPq, a maioria são homens. Então, enfim, nem sempre esses números do chão de fábrica nem sempre refletem as posições de poder. Eu acho que isso é uma... Mas assim, a gente precisa, a gente vem tentando fazer isso também na Terra Redonda, promover essa visão de igualdade de gênero na ciência, que eu considero uma causa muito importante também. Isso tem que ser naturalizado, né? Tem que ser, enfim, normal. Cientista, isso, você vai falar, você vai ouvir uma voz de mulher conversando sobre esse assunto, né? Agora, se for deixar na inércia, não vai acontecer nunca, porque você fala com um cientista conhecido, você diz, eu quero uma pessoa daquele campo. Ele vai recomendar uma pessoa que ele conhece, que foi amigo, que joga futebol com ele, ou que foi colega de turma, ou alguma coisa assim. E vai sair um homem atrás do outro. Então, realmente, isso que você falou da busca ativa é fundamental. Tem que fazer uma busca ativa, tem que lembrar dessa questão, dizer, não, tem muita mulher nessa área, eu quero conversar com uma mulher. Eu vejo que vocês fazem isso no Terra, é super importante. Sim, e a muitas vezes a gente vai... A novela, como a palavra você final falou, sobre quem vai ser o... Sim. Exato, é um time, vocês podem ver no expediente do Terra, praticamente só leio nomes de mulheres e que timaço, vocês são incríveis. É um bom melhores time. podcasteiros É um super bom time. Devo dizer que a novela só tem craque. Acho um privilégio trabalhar com vocês, realmente. E não é à toa, quer dizer, não tem muita mulher à toa. Tem porque a gente procura. Quando a gente criou a novela, uma das coisas que a gente queria fazer era ter mulher na parte técnica. Porque tem muita jornalista mulher, né? Então a gente sabia que na parte de conteúdo e tal, a gente ia conseguir encontrar bastante mulher, mas a gente queria mulher na parte técnica, a gente queria mulher editando, queria mulher. Então a gente ainda não tem mulher com estúdio. Tá faltando. Os estúdios que a gente usa, o que a gente usava nos tempos normais, pertencem a homens. Os técnicos de estúdio são homens. Mas o resto é tudo mulher. Sim. E para completar uma colocação que eu fiz há pouco, Branca, eu acho importante frisar também que esse é um trabalho de base que a gente busca, inclusive, contemplar isso na pergunta do seu filho, que para quem ainda não está familiarizado com a Terra Redonda, os episódios sempre se encerram com esse quadro, que chama A Pergunta do Seu Filho, em que cientistas brasileiros, a gente vai atrás de cientistas brasileiros para responder dúvidas científicas de crianças, de preferência aquelas que deixam todo mundo no contrapé e fala, uau, por exemplo, o episódio que foi ontem, a dúvida é assim, por que é que o álcool em gel tem bolhas que não se mexem? É uma dúvida da Marina, uma menina de 5 anos, e que é realmente muito intrigante, tem uma resposta maravilhosa, talvez a melhor que a gente veiculou até agora, convido a quem ainda não ouviu. E a pergunta é maravilhosa, né? A pergunta é maravilhosa também. Pois é. E aí a gente justamente busca trazer muitas perguntas de meninas, porque é para naturalizar essa questão. Assim, o desejo de ser cientista, essa curiosidade, não tem distinção de gênero. E a gente precisa que essas meninas sejam estimuladas e que busquem carreiras científicas para, enfim, para promover essa naturalização de que a gente vem falando aqui, né? E nessa idade que elas estão, das crianças que te fazem perguntas, que são 3 anos, 4 anos, 5 anos, é uma idade em que a própria criança ainda não tem essa distinção. Mas daqui a 1 ano, ou no máximo 2, com 7 anos, as meninas já começam a ser desestimuladas a pensar em ciência. E os meninos são estimulados a pensar em ciência e a se pensar como cientista, e elas não. Então tem que pegar nessa idade mesmo, pequenininha, e incentivar e mostrar para elas que é normal. E que toda criança é cientista, né? As perguntas são ótimas, né, que elas fazem. Com essa curiosidade nata que desarma a gente, né? Mas isso é realmente muito importante. Eu lembro, na época em que eu fui criado, comecinho dos anos 80, eram os meninos que ganhavam aquele kit, meu primeiro laboratório, e não sei o que e tal. Você não via muito. Assim, aí na raiz que a gente combate, né? Esse tipo de questão que vai se traduzir mais tarde num machismo estrutural. Acho que é muito importante a gente ter essa visão. É verdade. Acho que a gente eu vou responder, vou ver umas perguntas que tem aqui. Tem uma pessoa perguntando de onde surgiu a ideia do nome radionovelo. Isso eu não vou... Cara, a gente pensou em tantos nomes. A gente fez listas e listas e listas de nomes e acabou com radionovelo. Uma das questões era ver se o nome já existia, né? Então teve alguns nomes que a gente pensou e não... Mas é um pouco por causa de radionovela, sabe? Da velha radionovela. Todo mundo da novela é muito apaixonado por rádio. Tem também uma pergunta de se a gente acha que podcast é o novo rádio.
Tem uma pergunta da Michele Siqueira, a outra era da Mariana Schaefer. Pergunta sobre o nome da novela. E a Michele Siqueira pergunta se a gente acha que o podcast é um novo rádio. O que você acha? O podcast é um novo rádio? E de alguma forma, Branca, mas é diferente, né? A gente ouve em contextos diferentes e eu acho que a gente estabelece uma relação diferente. Eu gosto muito da imagem de um amigo muito provocadora, não sei o que você vai achar disso. Um amigo, Thiago Camelo, ouvinte de podcast, enfim, que a gente troca bastante ideia sobre isso. Ele certa vez me disse assim, o pessoal fala muito que podcast, compara podcast com rádio, ele fala, para mim podcast é mais cinema do que rádio. Eu acho que, tipo, talvez, aí não sei o que está por trás dessa comparação dele, mas talvez porque a gente ouve com fone e isso talvez projeta imagens mais vivas, não sei, estou arriscando, pensando bem alto aqui. Mas eu achei interessante essa imagem que ele propôs. Eu concordo com ele. Para o cinema, ou de ficção ou documentário. Porque porque você tem muito mais liberdade do que você tem no rádio, né? O rádio, como é ao vivo e fica só falando com as pessoas ou tocando música, a margem que você tem de liberdade de criação é menor, né? No podcast você realmente faz o que você quiser, né? Você vê os nossos 2 programas, que são bem diferentes, e tem 1000 outros formatos que você pode usar, né? Tem os podcasts de música, que são muito incríveis, que usam coisas que você nunca teria pensado e que no rádio é difícil conseguir incluir esse tipo de coisa, né? Com mais liberdade de criação. Eu acho que faz sentido, faz bastante sentido isso que o teu amigo falou. Eu tô com uma pergunta aqui também, Branca, da @CiênciaAZ. Oi, pessoal, estreamos nosso programa há poucos dias e já temos 2 episódios no ar. Não conhecia, vou ouvir. Gostaríamos muito de dicas para angariar mais ouvintes e estourar um pouco a bolha do público relacionada apenas à produção. Como chegar em outras bolhas? Eu acho que a gente até recebeu outras dúvidas, uma outra pergunta também nessa linha, né? Assim, como é que, sobretudo de pesquisadores fazendo podcasts de ciência que querem chegar a um público mais amplo. Eu acho que esse é um trabalho de formiguinha, mas que começa estabelecendo uma rede, nas próprias redes sociais, e é um trabalho ativo de cutucando pessoas e tentando, tem que ir mesmo, bater na porta e falar, ouve, você não quer, temos esse episódio sobre A, B ou C, e, enfim, é difícil a gente criar essa rede e, sobretudo, furar as nossas bolhas, mas eu acho que passa por uma postura ativa de quem está produzindo, enfim, de chegar em pessoas que tenham redes grandes também, que se interessem pelo seu tema e que possam ajudar a espalhar a palavra, mas assim, não tem uma receita pronta para isso. Acho que não pode ser, no teu caso, é um programa sobre ciência, mas que não é técnico demais, então as pessoas normais conseguem ouvir. Isso é importante para você conseguir furar a bolha. Se você não for muito técnico, isso é importante. E no meu caso, eu acho que é não ser dogmática. Não vir com ideias prontas, feministas. Eu, obviamente, sou feminista, mas eu não falo sobre teoria feminista no programa, não analiso as entrevistas dessa maneira, ou pelo menos eu não externo. Posso estar pensando na minha cabeça, encaixando as coisas nas minhas caixinhas de teoria feminista, mas eu não externo isso durante o programa, eu não uso jargão, eu não faço perguntas desse tipo para as minhas convidadas, até porque o que eu estou é interessada na vida delas mesmo, a curiosidade que eu tenho pela vida de mulheres que são diferentes de mim, mas acho que não ser dogmática, no meu caso, que é um programa feminista, não ser dogmática é uma tentativa minha de furar a bolha. Agora, se dá certo ou não, é como você falou, é muito difícil. Eu não sei, eu não sei dizer. Adoraria saber, mas eu não sei. De vez em quando eu vejo pessoas no grupo do Maria no Facebook, a gente tem um grupo chamado Maria Vai com as Outras, aliás, vocês também têm, né? Um grupo no Facebook chamado Terra Redonda. Mas no grupo do Facebook, às vezes eu ouço as pessoas dizendo, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia que eu era feminista, e eu adoro ouvir isso, assim, eu acho isso muito legal. É a minha tentativa de furar a bolha. Não sei, não tem muita receita. Não, e a questão da linguagem que você mencionou, o jargão, eu acho muito importante. E aí quero fazer de novo menção à pergunta do seu filho, que a gente veiculou ontem, em que a gente foi atrás de um super especialista em mecânica de fluidos para explicar por que o álcool em gel
tem bolhas que não se mexem. E ele deu uma resposta exemplar, como eu já disse aqui, talvez a que eu goste mais de todas as perguntas do seu filho que a gente fez até agora, em que ele conseguiu explicar para a Marina, sem usar a palavra viscosidade. Ele está falando essencialmente disso, uma propriedade dos fluidos que chama viscosidade. Agora, ele não fala viscoso, ele não fala... Você teve que regravar diz, por exemplo, ou direto ele não falou para a criança? Não, foi direto. Ele pensou muito e tal, e foi realmente muito bom. Mas, enfim, virar a chave... É difícil conseguir que os cientistas falem sem usar jargão? É difícil. Varia muito. Tem gente que já está habituado, seja a conversar com os próprios filhos ou com outras crianças, seja a fazer divulgação científica para público amplo, mas, assim... E por isso, até no primeiro episódio, a gente fez uma espécie de... A pergunta do seu filho do primeiro episódio tem um lance de bastidores, né, em que o cientista responde, eu falo, calma, vamos tentar refazer sem usar essa palavra que você está usando, porque senão vai ficar complicado, que é por que as ostras têm pérola. Ele começou a explicar com jargão, falei, pá. E aí, em vez de simplesmente veicular a resposta que eu julguei satisfatória, a gente veiculou o diálogo todo, que é, enfim, uma maneira de mostrar um pouco a dificuldade também da gente, tanto dos cientistas de responderem, quanto da gente de conseguir as respostas boas. E essa, inclusive, é uma gravação que a gente manda para todos os cientistas que a gente está recrutando para responder. A gente manda essa, fala assim, ouve essa daqui para você ter uma ideia um pouco de como funciona, né? Para eles já entenderem o que é esperado deles, né? E lembrar, exatamente, né? Lembrar, olha, a Marina tem 5 anos, né? O outro tem 4, tem 3, teve criança de 3 anos fazendo pergunta, né? Exato, Estão perguntando Branca, aqui, diga. Não, ia fazer uma pergunta, faz a sua primeiro, depois eu... Não, é porque tem gente perguntando de onde vocês tiraram a ideia da pergunta do seu filho. Foi uma ideia sua, não foi? Acho que foi. Nos primeiros brainstorms. Eu não me lembro se foi ideia minha, sabia? Na verdade, eu estou dizendo que foi, mas eu posso estar assumindo crédito. Eu não sei se foi minha, da Paulinha. Não me lembro. Não me lembro quem foi que teve a ideia. Eu esqueço todas essas coisas. Quem foi que deu o nome, quem foi que teve a ideia. A gente tem que, com um pouco de sorte, isso está resgatado em alguns e-mails, senão está perdido nas reuniões aí. É porque é tudo. Isso é uma coisa legal das pessoas ouvirem também, que como é um trabalho de equipe, né? É por isso também que eu esqueço sempre quem fez isso, quem teve a ideia daquilo, porque todo mundo realmente trabalha junto, a gente se fala o tempo todo, a gente agora faz reunião virtual, mas antes fazia reunião presencial, e vai uma tempestade, um toró de ideias o tempo todo, então você acaba não sabendo mesmo quem foi que... Às vezes as pessoas me perguntam, quem foi que... Onde é que você arranjou a personagem tal? Como é que você achou a fulana? E às vezes nem isso eu consigo lembrar, assim, quem da equipe que achou, porque todo mundo dá sugestão, e também família e amigos, né, dão sugestão de pessoas para entrevistar. É legal, é um trabalho bem em equipe. E o que mais que tem aqui? Tem perguntas? Eu tô com uma boa aqui, Branca. Diga. Deixa eu fazer a pergunta da Mari Fialho. Ela me perguntou o seguinte: Bernardo, a linguagem científica é construída numa linguagem difícil e muitas vezes elitista. Como é o processo de tradução do conteúdo científico para o público em geral? Eu gosto dessa pergunta, Mari, porque ela me permite desmistificar um pouco, que eu acho que é uma ideia concebida que as pessoas têm. Essa metáfora da tradução, eu acho ela um pouco complicada para falar do jornalismo científico. Eu acho errado conceber o trabalho dos jornalistas de ciência como um trabalho apenas de tradução do conhecimento científico para a linguagem para o leigo. Fica parecendo que a gente é um mero intermediário, um filtro, que as coisas passam por nós e vão. Claro, tem tradução no nosso trabalho, isso é inevitável. Parte do trabalho é ler os artigos, entender e explicar, em outras palavras, mas eu entendo que que o trabalho do jornalista que escreve sobre ciência é muito mais do que isso. É um trabalho que envolve analisar, interpretar, criticar, julgar. A gente está muito acostumado a ver jornalistas de política que estão fazendo análise, que estão fazendo crítica do discurso de determinados atores sobre os quais eles escrevem. A gente vê análise no jornalismo econômico, no jornalismo esportivo. A gente tem os jornalistas... Claro que justamente porque o conhecimento científico é tão especializado, é tão específico, é complicado você ter bagagem para poder julgar de forma crítica aquele trabalho que está sendo veiculado. Mas, assim, o nosso trabalho, o bom jornalismo de ciência, e, enfim, na medida do possível a gente tenta fazer isso, é aquele que não apenas relata de forma acrítica aquilo que está sendo, enfim, eu leio um artigo científico, traduzo e entrego para o leitor. Eu entendo o nosso trabalho como muito mais do que isso. Essa é uma metáfora, é uma imagem que é muito comum
nas pessoas e, enfim, sempre que possível eu gosto de ter a oportunidade de problematizar ela um pouco. Fico feliz de poder estar fazendo isso aqui hoje com vocês. Tem uma questão de curadoria também, né? Quer dizer, você como Sim, jornalista de ciências, você escolhe o que você vai, sobre o que você vai escrever ou não, né? Então, claro. é um universo gigantesco. Então tem isso também, né? Você diz, não, e esse aqui é um tema relevante, eu vou ler esse artigo aqui, porque esse vai ser um tema relevante para o meu público. Ou eu quero que seja um tema relevante, né? Eu quero tornar isso um tema relevante, eu quero que as pessoas discutam esse assunto, porque é importante, ninguém está sabendo, então eu vou escrever sobre isso, né? Tem um papel de curador bastante importante, né? Sim, pois é. Como foi que você virou repórter de ciências, hein? Na faculdade Branca, você dizia isso? Eu quero fazer reportagem de ciências? não, na faculdade, como a maioria dos estudantes de jornalismo, eu achava que eu ia escrever sobre cinema, literatura, eu achava que eu ia ser. Todo mundo acha Foi isso, assim, né? a maioria, enfim, tinha alguns que queriam escrever sobre política desde cedo também. Em geral era política, cultura, esportes, alguns, mas assim, não, da minha turma eu não conhecia ninguém que falasse que queria escrever sobre ciência. Comigo era um pouco assim também. Eu gostava de ciências, eu era bom de matemática, de matérias de ciência na escola, tinha livros de divulgação científica, me interessava por isso, mas não tinha me ocorrido. Tem uma dose razoável de acaso, assim. Pintou uma oportunidade de estágio. Eu sou mineiro, estudei na UFMG e havia no Instituto de Ciências Biológicas uma sucursal da revista Ciência Hoje, da SBPC. E aí pintou uma oportunidade de estágio para mim nessa revista. E aí peguei gosto, comecei a ler e fazer mais. E aí quando eu me formei, a Ciência Hoje estava começando a fazer conteúdo exclusivo para o site, me chamaram para ser o editor. E, enfim, foi assim que eu fui parar no Rio de Janeiro. E, enfim, depois, fiquei uns 10 anos na Ciência Hoje, e depois virei repórter da revista Piauí. Então você saiu da faculdade e já foi direto para a ciência, né? Para a Ciência Hoje, exatamente. Como jornalista profissional, eu praticamente só escrevi sobre ciência. Enfim, aí fui me especializar, eu senti a necessidade de ter um embasamento teórico, fiz mestrado e doutorado em História da Ciência, me sinto, para ter uma reflexão crítica sobre esse meu tema de trabalho, foi muito importante. Eu acho que assim, eu vindo desse campo dos estudos sociais da ciência, eu acho que isso mudou muito o meu olhar sobre a ciência, sobre a produção do conhecimento científico. Eu acho, enfim, não trago sistematicamente as referências teóricas que eu tenho desse campo para os meus textos, mas assim, a minha visão de ciência, que está nas perguntas que eu faço, no olhar que eu lanço sobre os temas, está muito alimentada por essas leituras e reflexões da sociologia da ciência, da história da ciência, com toda certeza. A gente está nos últimos 5 minutos aqui, estão me avisando aqui que está acabando. Sim. Me fala um pouco, Branca, da sua... Você tem mais um episódio dessa 4ª temporada, semana que vem, não é isso? Me fala um pouco quais são os planos para esse episódio, para a temporada que vem, muita coisa. E não sei quanto que você pode revelar sobre novas produções da Rádio Novelo, não sei quanto que a gente pode abrir aqui sobre o que vocês têm na gaveta. A gente tem várias coisas muito legais na gaveta. Tem um que, enfim, deve estar sendo lançado próximos, não sei, nos próximos mês ou 2, que eu não posso contar o que é, vai ter que ser surpresa mesmo. Tem um outro que a gente teve que segurar, que a gente ia lançar em março, imagina, no meio que não tinha nada a ver com coronavírus, nada a ver com pandemia, um podcast narrativo maravilhoso, que a gente está trabalhando há 1 ano e meio, mas que a gente teve que segurar, a gente não pôde lançar. O Maria está terminando no próximo episódio, vai ser o último dessa 4ª temporada, mas a gente vai continuar fazendo Maria na quarentena, conversando com as mulheres sobre a vida delas na quarentena. Mas esse último vai ser com uma atriz pornô e acompanhante que eu entrevistei na primeira temporada do Maria, eu acho que é o episódio 9, que chama Sexo como Ganha-Pão, em que eu entrevistei uma prostituta de luxo, uma dona de sex shop lésbica. O sex shop é lésbico, é só para lésbicas. E ela, que se chama Monique Lopes. E ela é acompanhante, quer dizer, ela é prostituta, ela é atriz pornô e ela faz show, em casa de show, em casa de swing, essas coisas. E aí, enfim, eu pensei nela, né? Eu pensei em todas as minhas entrevistadas que trabalham com o público e pensei, gente, como é que tá a vida delas, né? Então a gente foi conversar com a Camelô, com a assistente social.
E o último episódio é com ela. A gente pediu para ela mandar um áudio contando como está sendo a vida dela agora durante a pandemia, né? Então ela conta como está sendo o que ela chama de os atendimentos, como é que está sendo, quais são as novas atividades que ela está fazendo e vai ser isso, vai ser o próximo. Ficou muito legal. Ela é muito simpática, ela é super, super simpática, ela é animada, ela é alegre, ela é uma pessoa muito pra cima. Foi muito legal entrevistar ela e a gente pediu para ela mandar áudio, porque estava complicado, não dava para entrevistar ela, enfim, a pessoa tem que ter computador, internet, celular, é meio complicado fazer essas entrevistas por telefone. Então a gente pediu para ela mandar áudio. E no áudio dela me deu curiosidade de perguntar um monte de outras coisas, sabe? Que eu gostaria, se eu estivesse interagindo com ela, de saber, que ela me desse detalhe. Mas então talvez a gente tenha a oportunidade de conversar com ela de novo depois que passar isso tudo. Ela mesma disse que ela quer. Vai ser bem legal, ficou bem legal esse episódio. Então, a gente já tem. E já tem data para a quinta temporada ou não? Não, ainda não tem. Em geral, a gente dá uns 2 meses entre uma temporada e outra, que é o tempo da gente esvaziar a cabeça da temporada anterior e planejar, porque eu gosto de planejar as minhas temporadas em torno de um tema. Para o ouvinte pode até não ficar muito claro isso, qual é o tema, mas na minha cabeça está claro qual é o tema, está claro qual é o caminho que eu quero seguir e é pensando nesse tema que eu vou escolhendo as convidadas. Então, eu ainda tenho que pensar e junto com a minha equipe a gente vai conversando para descobrir para que caminho a gente quer seguir. Em geral, a gente vai seguindo o caminho da nossa curiosidade. O que a gente quer saber, sabe, da vida das outras mulheres? Como é que é a vida delas, que muitas vezes é tão diferente da nossa. Mas a gente ainda não sabe. Então, em geral, tem uns 2 meses, mais ou menos, entre uma temporada e outra. Ainda não sei o que vai ser a próxima. Vamos ver. Muito bem. Acho que a gente tem que encerrar já? Acho que parece que sim. Deixa eu só... Teve uns ouvintes, deixa eu responder muito rápido, para não deixar essa sem resposta. Tinha gente pedindo dicas para quem está começando e referência de podcasts. Eu queria falar, tem um podcast que eu adoro, que é o 37 Graus, um podcast de ciência, que justamente é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, da Bia e da Sara. Não é porque é apoiado pelo Serra Pilheira, não, é sensacional. Viu? Então, assim, ouvi com um olhar muito também para aprender um pouco, para tentar entender o que elas faziam, que me fascinava e como é que a gente poderia aproveitar a parte disso para pensar o Terra. Então, para mim é uma referência legal de podcast de ciência no Brasil. E eu tenho ouvido ultimamente o Escafandro, não sei se vocês conhecem, do Tomás Schiaverini. Exatamente, está fazendo um episódio sobre a pandemia muito interessantes, que, enfim, eu recomendo também para citar esses dois. Não sei se você quer citar um ou dois aí, Branca. Não, eu também gosto muito do Escafandro, adoro a Sara e a Bia, adoro o 37 Graus, acho assim, elas umas craques, elas têm muito bom gosto, são muito bem construídos as temporadas delas. Essa última que elas fizeram sobre a epidemia de Zika, tá sensacional. Gosto muito do Escafandro também. Gosto dos podcasts do grupo de podcast chamado Rádio Guarda-Chuva, que eles se juntaram e tem o Vida Jornalista, tem o Põe na Estante, tem o Finitude, tem o Budejo, acho que são esses. Desculpa se eu tiver esquecido algum, mas eu acho que são esses. São podcasts bem diferentes entre si, que se juntaram nessa coisa que eles chamaram de Rádio Guarda-Chuva e que são muito legais também. Podcast gringo de ciências tem um monte, né? Tem uns para quem fala inglês, tem uns super, super bons. Não sei se a gente recomenda aqui, mas tem. Pois é, mas são referências muito importantes. Eu acho que a gente já tem que encerrar, né? Então tem que encerrar. Queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que fez pergunta, todo mundo que apareceu aqui para ver a gente. Eu vou avisar mais uma vez que a câmera do Bernardo está fora de foco, que tem muita gente avisando. Mandem dicas para ele de como consertar a sua câmera de selfie. Essa aqui é a pergunta da semana. Como consertar sua câmera de selfie que está fora de foco? E não, ela não está suja, já fizemos essa questão. Não está suja, não, está fora de foco mesmo. Deu alguma coisa errada, ele não pode levar numa loja de celular para consertar, porque ele está em quarentena em Belo Horizonte, então ajudem o Bernardo. Então eu queria agradecer e todo mundo, agradecer ao Bernardo também participar. Adorei o nome da nossa live, do Maria Vai com a Terra, achei muito simpático. Também não me lembro quem deu, mas não fui eu. Esse eu tenho certeza que não fui eu. E eu acho que é isso, né? Tem gente pedindo outra live, vamos pensar no caso. Essa foi a minha primeira live, o Bernardo já está acostumado, né? Fiz algumas na quarentena,
Mas tá, foi ótima conversa. Eu espero, se a gente repetir esse bate-papo, vai ser com muito gosto da minha parte. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Desculpem aí por estar embaçado. Para vocês, quem sabe até a próxima eu consigo resolver. Né? Você já vai ter conseguido um celular novo, alguém vai ter te explicado como faz isso. Pois é. Tá bom. Então tá, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Bernardo. Tchau, Tchau, gente. Branca. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada. Apareçam lá nos nossos podcasts. Tchau. Tchau, tchau.